nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer com ele, aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar, o seu olho venha nos ungir, e com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer com ele, vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama-te, vem. E o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência de acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago.
de amor. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor. Que coisa boa. A gente está aqui mais uma vez. Olha aí a plantinha de novo aí, ó. Dei um jeito, sinto muita falta. Sinto muita falta da plantinha aqui. Ela está aqui com a gente hoje. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal que está conosco nessa noite. Vamos lá, minha mãe, Cida, Lourdes, Sueli, Sandra Regina, Drauzio, Beatriz, Vasni, Vanessa Jacomel, Márcia Campos, minha esposa está nos bastidores, Marcelo Borges, deixa eu ver quem mais está conosco. Vamos lá, Sandra Regina já falei, Marcelo já falei, Pastor Itamar, Cíntia Rauli, mandar um beijão para essa família, pro esposo, Poli, Deus abençoe todos vocês. E é isso aí. Vamos orar. Noite de cura. Alguém já falou que é uma bênção poder ser curado pela palavra, não é? E é isso que nós vamos colocar diante do Senhor agora em oração. Tá bom? Nós vamos orar pedindo que o Senhor traga a cura. A gente não tem a cura, mas o Senhor ele envia a cura e age na nossa vida por intermédio da sua palavra. Tia Bizinha está aí também, que bom. Mandar um beijão aí para toda a nossa família em São Paulo. Sandra está pedindo oração pela mãe, Dona Conceição, né, a irmã, que se eu não me engano é Mônica, e o sobrinho com Covid. Misericórdia. Vamos orar sim. Se tiver mais alguém aí com necessidade de oração, a gente vai orar agora. Vamos orar agora, clamando ao Senhor. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade que temos de recorrer a Ti, pedir socorro e saber que o Senhor é socorro bem presente para nós. Queremos clamar em favor da vida da mãe da Sandra, da sua irmã e do seu sobrinho. Pai, tem misericórdia. Que essa enfermidade, esse vírus, possa passar rápido, sem muitos sintomas, Pai, que seja muito brando e que logo passe. Ó Senhor, preserva a saúde da tua filha, da sua irmã.
ó Pai, do seu sobrinho, tem misericórdia de todos eles. Nós clamamos aqui juntos em favor da família da Sandra, Pai. Tem misericórdia. Queremos colocar os nossos corações para que eles sejam alvos da operação do Teu Espírito Santo que traz cura, que venha cura para as nossas emoções nessa noite, por intermédio da Tua Palavra. Nós sejamos esclarecidos, melhorados, direcionados, renovados, que flua em nós uma ação poderosa do Teu Espírito Santo que traga cura para o nosso meio. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero ler um texto com você hoje que está em Gênesis, capítulo 2. Eu vou ler o verso 15, vou ler o verso 16 e vou ler o verso 17. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Amém. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Palavra do Senhor para nós. Veja bem, se o jardim do Éden for a presença de Deus, quero que você reflita comigo, tomando como ponto de partida o jardim do Éden como um jardim da presença de Deus. Qual é a direção de Deus para o homem no jardim da sua presença? Nós lemos aqui no verso 15 que Deus declarou que o homem deveria cuidar do jardim e cultivar esse jardim. Não consigo imaginar Deus requerendo algo de mim e de você que nos adoeça. Eu sei que pessoas às vezes enfermam emocionalmente por causa do trabalho, da rotina de trabalho muitas vezes rigorosa. Problemas de relacionamento com pessoas podem trazer doenças emocionais, relacionamentos conjugais, namoro, não é? Situações no meio da família, com filhos. O que não faltam são focos de doenças emocionais. Você concorda comigo? Existem muitas situações que geram enfermidades emocionais. A gente sabe disso porque às vezes estamos muito bem e por causa disso que eu acabei de citar, essa lista de coisas, a gente pode se tornar alguém com algum nível de enfermidade na área emocional. Mas eu não consigo enxergar Deus requisitando alguma coisa de mim que vá trazer enfermidade para as minhas emoções. Então, fazendo o raciocínio ao contrário, se existem situações na vida que podem me levar a uma enfermidade emocional, existem coisas que eu faço que promovem saúde emocional na minha vida. Então, muitas vezes o foco da gente é a doença. Então, a gente se frustra, a gente se entristece, a gente se decepciona. Porém, quando a gente aprende o caminho da saúde, a gente já está fazendo uma prevenção. A melhor maneira de cuidar da saúde não é quando eu estou doente, mas é antes de estar enfermo, eu prevenir, não é? E a gente diz, é melhor prevenir do que remediar. Mandar um beijão aí pro pessoal que está chegando agora aí, Xana, já está lá na Itália, já é mais de meia-noite na Itália. Mandar um beijão aí pro Hector, que está conosco também nessa noite, Isilda, que bom que vocês estão aí conosco.
Tá bom? O nosso texto hoje é Gênesis capítulo 2. Eu li o verso 15, 16 e o 17. E a gente ainda está aqui refletindo no primeiro, tá? No verso 15 do capítulo 2. Então, a crise emocional, ela nos abala e nos conduz a uma necessidade, que é o que a gente trabalha na terça-feira, que é de libertação. Há um foco e a gente se volta para resolver, em primeiro lugar, esse foco. Não tem o que fazer. Eu não posso prevenir quando a crise já se instalou. Não é? Então eu entro nessa rota de libertação. É um nome que a gente está dando aqui para organizar a nossa cabeça em relação ao tratamento do Espírito Santo na nossa vida. Então a terapia de Cristo, ela funciona com libertação para que eu possa atacar onde eu já estou em crise, não é? E a cura é um processo que tanto ele vai tratando aquilo que demanda mais tempo, como ele também cria uma blindagem, ele vai trazendo uma prevenção que vai me ajudar a não adoecer. Então, se é importante que eu me cure quando eu estou doente, também é importante cuidar da saúde para que eu não venha a adoecer. E um abismo chama outro abismo. Às vezes a pessoa está enferma de uma coisa, e aí a fragilidade das suas emoções vão conduzindo esse corpo a adoecer mais. Então, sempre é importante uma palavra de cura. Porque se eu não estou com mais de uma enfermidade, eu posso vir a enfermar mais. Então eu tenho que estar sempre prevenindo. Eu tenho que estar sempre trabalhando na saúde, porque saúde é um conceito dinâmico. Não adianta você dizer, há um ano atrás eu tinha saúde. Saúde só conta se ela for atual, se eu tenho saúde hoje. Então isso é muito importante para nós. E tem duas coisas que eu posso fazer, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Tem duas coisas que eu posso fazer para ter saúde emocional. Se eu entendo que o Jardim do Éden é o lugar da presença de Deus, é um jardim da presença de Deus, eu preciso cuidar e eu preciso cultivar nesse jardim. Cura sempre demanda pergunta. Quando você vai ao médico, Ciro, Xana, Hector, o médico ele faz perguntas para você. Não é? Como é que você se sente? Quais são os sintomas e como é que é a sua vida? Não é? Enfim, é muito importante. Não é? E uma pergunta que a gente precisa fazer é essa. Eu tenho cuidado dessa presença na minha vida? Eu tenho cultivado alguma coisa nessa presença? Deixa eu ler aqui o que é que o Hector está falando. Se o pastor me permite, estou lendo um livro muito edificante com o título Maior que a Tempestade, de Ronaldo Seixas. Que bênção, muito bom. A literatura é uma coisa que entra no campo aí de você cuidar da presença e cultivar a presença. Você acabou trazendo um exemplo aqui que é muito pertinente, não é? Aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, a maneira como eu vivo, vão evidenciar um cultivo ou um descaso, um cuidado ou uma indiferença. Se a gente não cultiva a presença, se a gente não zela por essa presença, podemos adoecer. Por quê? O que aconteceu? Deus deu algumas instruções, cuidar, cultivar e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, depois que eles pecam, no que a gente chama teologicamente do pecado original, o que acontece? Eles são expulsos do jardim. Eu não creio, eu não acredito que Deus, ele tenha expulsado você da presença dele. Eu não acredito nisso. Não acredito. Principalmente porque Jesus morreu por mim para trazer reconexão. A obra da cruz me redime para que eu possa voltar para o jardim.
E muitas vezes a gente faz da nossa religiosidade, da nossa fé, da nossa dita fé, um conjunto de crenças em que eu estou sempre me colocando como alguém expulso do jardim. Sabe o que acontece? Às vezes, a gente se detém na serpente, a gente se detém na expulsão e a gente não explora no sentido de se aprofundar no jardim da presença de Deus. Esse é o grande problema. Sabe o que a gente faz, Hector? Sabe o que a gente faz, Sandra? Sabe o que a gente faz, Drauzio, Sueli, Cida? Muitas vezes a gente expulsa as pessoas do jardim da presença. Muitas vezes um sentimento, uma emoção é capaz de trazer um ar de distância que não existe. É a tua mente e o teu coração te sabotando. Você me entende nessa noite? Você compreende que há um propósito de Deus de que você desfrute o jardim. O propósito do Senhor é que venhamos a aproveitar, explorar, nos aprofundarmos o jardim. E aí o que é que nossas emoções muitas vezes fazem? Elas nos sabotam e dizem assim: você é culpado, você não merece, você não pode, você não consegue. E a gente se sente o pior dos seres e fica naquele clima que murmura, que reclama, que se abate, que se vitimiza, que se joga num canto, que se isola. Porém, não é esse o caminho da saúde. Você quer ter saúde, você precisa ter hábitos que sejam saudáveis. E o hábito saudável é cultivar no jardim da presença. Tem gente que é caladão, e aí você tá com aquela pessoa, é complicado, porque ela não puxa assunto, ela não dá continuidade ao assunto que você está conversando. Mas tem pessoas que a gente tem uma facilidade de conversar com elas, a coisa flui, não é? E muitas vezes a gente é tímido nas coisas do Espírito Santo e a gente não tem uma desenvoltura. Quando a gente conversa com uma pessoa que tem gostos parecidos, por exemplo, a gente tem muito o que falar e a gente vai puxando um assunto puxa outro, e o tempo passa e a gente nem percebe, porque estamos cultivando. Estamos cultivando. Por que muitos relacionamentos não dão certo? Muitos relacionamentos não dão certo simplesmente porque não há cultivo. A terra se torna uma terra cansada e arrasada e nada nasce ali. Você casou, você comprou o terreno, você comprou a propriedade, tudo bem, mas se você não cultivar, a terra se torna uma terra seca, desértica e perde o sentido, porque o amor é uma coisa que vai cultivando e gerando coisas novas. Gerando coisas novas. Então, saúde é algo que tem a ver com aquilo que eu cultivo. O que é que você tem cultivado no jardim da presença de Deus? Deixa eu só recuperar aqui uma fala da Vanessa. A Vanessa está dizendo assim: estou no auge da crise emocional. Estava tudo ótimo até uns dias atrás. O preparo do terreno do nosso coração, Vanessa, cria condições para que a gente tenha reservas. Esse aqui é o ponto. Quando a gente cultiva somente para o tempo em que a gente está vivendo, o que pode acontecer? Podemos ser surpreendidos. Então precisamos cuidar da terra, da presença de Deus em nós, de maneira que tenhamos o suficiente para os momentos complicados. A gente está vivendo uma coisa interessante aqui no sítio, as formigas grandes, elas estão carregando os caroços de milho que as galinhas comem. É incrível como é que formigas carregam pesos até maiores do que o peso delas. Elas estão se preparando para o inverno. Ah, mas é verão agora, está calor aqui no Brasil.
mas elas estão se preparando. Esse é que é o problema. Nós temos o costume de afluirmos para a presença de Deus quando a coisa aperta. Mas o que Deus quer, mais do que se revelar a mim e a você no momento complicado, é que haja deleite, que haja prazer em estarmos juntos. Conectados com o Senhor, em comunhão com o Senhor, aplicados nas verdades, nos princípios do reino, desejosos de falar com o Senhor e ouvir o Senhor, não é? Eu acho muito interessante porque cultivar o jardim, para Adão, cuidar do jardim era algo muito puro, muito genuíno, porque não havia fome, não havia boleto para ser pago. Eu sempre brinco que Adão não tinha sogra, não é? Adão não tinha sogra, minha sogra hoje não está assistindo, então eu posso falar aqui. Então, e vocês não vão contar para ela, como é óbvio. Agora, veja bem, quando a gente se aplica à presença de Deus somente porque está vencendo alguma coisa que a gente precisa resolver, essa relação fica gasta. Deus não quer ter uma relação superficial ou que apenas exista quando as coisas estão más para nós. O que o Senhor quer é que a gente cultive tanto a presença, que a gente tenha alegria suficiente até mesmo para o dia que não nasce conforme a gente gostaria. Às vezes o dia nasce nublado, escuro, a chuva já no início, e a gente fica muitas vezes dependendo. É necessário, para que a gente tenha uma vida curada pelo Espírito Santo, que a gente não dependa de circunstâncias. Tem gente que está dependendo de uma notícia, está dependendo de que alguma coisa mude. Se você está nessa, você está vulnerável. A Daniela está dizendo assim, né, que as formigas as suportam 3 vezes mais o peso delas. Elas estão carregando aquilo que a gente olha e nem acredita que elas são capazes, preparando para o tempo em que não vai ser possível fazer isso. Eu preciso cultivar esse jardim, eu preciso cuidar desse jardim até o ponto em que, se eu não puder cuidar ou cultivar, eu já tenha alguma coisa preparada, guardada para me suprir. Tem pessoas que, quando estão felizes, elas se distanciam de Deus porque não parecem precisar de Deus. Existem pessoas que, quando estão tristes, elas são mais fervorosas. Existem pessoas que, quando estão felizes, estão muito bem com Deus e, quando estão tristes, se distanciam. Nós não podemos ser governados pelas nossas emoções. O propósito da cura interior é para que a gente sujeite as nossas emoções. Sabe o que é que cura Lourdes, Hector, Márcia, Xana? Sabe o que é que cura a gente? Andar pelo jardim da presença de Deus. Às vezes você tem a oportunidade de caminhar pelo jardim, mas você está deitado na cama e de lá você não se levanta. Às vezes há uma prostração interior tão grande que a gente não aproveita aquilo que está à nossa disposição. E eu creio que o jardim da presença de Deus está à disposição daquele que crê, porque Jesus, ele resolveu esse problema. De fato, estávamos destituídos da glória de Deus, porém, a redenção solucionou o grande problema da nossa vida, que era esse distanciamento do Senhor por causa do pecado. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado. Por causa do pecado, o ego surge e ele me sabota, porque ele grita no meu ouvido, ele me afronta com palavras que me fazem pensar que o jardim não é possível. Diga para mim, você já não se sentiu distante de Deus? É verdade? Você já não se sentiu longe do Senhor, como se Deus não estivesse falando com você? Agora eu pergunto, em algum momento você acha que Deus
se distanciou de você? Lógico que não. A gente é que pensa isso. Não é? Tá aqui o meu amigo Jack. Jack, querido. A gente está longe, geograficamente. O Jack está nos Estados Unidos. Mas nós nos amamos. Nós somos irmãos em Cristo. Nós fomos ordenados ao ministério juntos, não é? Lá em 2009, não foi? E aí, estamos juntos ou estamos separados? A gente está mais junto do que nunca. Porque essa separação não existe, porque há uma conexão entre eu e o Jack, não é? E ninguém, nenhuma distância pode trazer impedimento para esse relacionamento que é muito grande, que é profundo, não é? Então precisamos tomar cuidado, porque se Deus não se afasta de nós e eu me sinto como se Deus estivesse distante de mim, olha o que aconteceu. É o que está no verso 17 aqui, eu leio para você. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você morrerá. O ego é capaz de sufocar o fruto do Espírito Santo e fazer você pensar que ele não existe ou que não é para você. Esse é o grande problema. Nós estamos aqui militando com o propósito de cura das emoções, porque o ego faz a gente se sentir distante, como se a gente tivesse sido expulso do jardim. Você não foi expulso do jardim. Jesus morreu para que você e eu tivéssemos vida. O que mata, vamos lá para Romanos, o salário do pecado é a morte. E pecado é o quê? Errar o alvo. Aquilo que não faço por fé, aquilo que não faço direcionado pelo amor de Deus. Agora, quando eu e você tomamos a direção do jardim e a gente anda pelo jardim, a gente passeia pelo jardim, a gente cuida do jardim, a gente zela desse jardim, a gente cultiva nesse jardim, não há morte, há abundância de vida. Cuidar de plantas não é um sacrifício, é terapêutico. Passear por um jardim e contemplar a natureza, a obra do Senhor, a sua criação, não é fardo, é bênção. O problema é que muitas vezes o ego insistentemente, permanentemente, ele quer te jogar para fora do jardim. Só que é mentira. A serpente enganou o homem porque prometeu dar a ele aquilo que ele já tinha. Olha, que coisa enganosa, alguém me dar algo que eu já tenho. Se eu já tenho, eu não preciso que outro me dê. Ele já tinha tudo na presença, já temos tudo na presença de Deus, e o que nos enferma, o que nos adoece, é quando o ego nos leva a duvidar que esse jardim supre o que necessitamos. Cuidado, tua cabeça pode estar levando você, induzindo você ao erro. Cuidado, teu coração é enganoso e pode estar sabotando o peso da glória desse jardim. Se abra para aquilo que Deus quer falar com você, não fique achando que Deus está distante. Deus está desejoso de falar ao nosso coração e muitas vezes o ego nos adoece a tal ponto que a gente não tem apetite. Uma pessoa doente, perde o apetite, perde a disposição. Eu posso chamar você para ir no melhor lugar. Se você não estiver disposto, se você estiver enfermo, você não vai poder sair. Agora, quando somos curados, não, há uma disposição em nós para nos aprofundarmos no andar nesse jardim da presença de Deus. E uma coisa leva a outra. Andar no jardim me leva a ter saúde, e quando estou doente, é justamente entrar no jardim da presença que traz cura para o nosso coração. Voltemos o nosso coração para o jardim.
Tem muita gente que vira para a parede e fica conversando com a serpente, trocando ideias, resistindo, gritando com a serpente, e ódio, e troca farpas. Não, não, deixa a serpente para lá. Se envolva com a glória de Deus. Você não vai vencer afrontando, você não vai vencer com o ódio, você não vai vencer baseando tuas ações na raiva que você sente de alguma situação. Nós vencemos nossas guerras andando tranquilamente pelo jardim da presença de Deus. Quando estamos cheios da presença de Deus, tudo se torna mais claro para nós e a gente consegue discernir o que deve falar, o que deve calar. A gente começa a ouvir com discernimento a voz do Senhor. As vozes malignas, demoníacas, contrárias, afrontosas, ofensivas vão sendo silenciadas quando eu trilho o caminho do jardim. Vazios não podemos ficar. Precisamos nos preencher. E quem anda pelo jardim recebe o ar diferente desse jardim. Pode sentir o aroma dos céus. Essa glória de caminhar pelo jardim vai nos alcançando. Há um efeito. Quando a gente coloca os pés na grama e sente a terra, quando a gente está debaixo de uma árvore e a gente colhe a sombra que ela nos proporciona, e assim aquele que se expõe à sombra do Onipotente, ele pode descansar. Pela manhã, quando eu solto as galinhas de um espaço para o outro, é interessante que elas correm e elas escolhem lugares estratégicos para ficarem ao longo do dia. E eu já percebi que existe até mesmo uma hierarquia. Talvez as mais antigas escolham os melhores lugares e elas selecionam onde vão ficar para que desfrutem do espaço. Imagina que não fosse assim, eu as liberasse para que elas explorassem o lugar e elas ficassem no mesmo lugar. Seria um desperdício. Hector, é um desperdício não trilhar o caminho do jardim da presença. O jardim da presença é tão bom que a gente não quer nem ficar entrando em guerra com as pessoas. Situações difíceis que são geradas e nem sempre por nós, não é? Coisas que a gente tem que lutar, desafios e guerras e problemas, situações que nos afrontam, nos agridem. A solução está em cuidar e cultivar o jardim. A ordem expressa do Criador foi: cuide e cultive. Eu cultivo, eu me fortaleço. Eu cuido, eu sou abraçado pelo poder do jardim da presença de Deus, e isso é que me protege. Você não protege quando pega em armas. Você não se protege quando pega em armas. Você é protegido quando você coloca as tuas armas no altar e sai para o jardim da presença de Deus. Cheio daquela presença. Eu acho incrível que a viração do dia já tinha um evento marcante que sempre acontecia. O homem falava com seu Criador. O Criador falava com aquele que ele criou a imagem e semelhança dele. O que é que ele falava? Senão tudo o que ele viu no jardim.
Sabe qual é o grande problema nosso? A gente, quando vai falar com Deus, queremos falar como vai o nosso coração e muitas vezes não temos nada para falar do jardim. Quem explora o jardim, quem conhece o jardim, fala sobre o jardim. Dá graças a Deus, é grato ao Senhor, regozija-se no Senhor aquele que é conduzido à sua presença, que tem intimidade com a presença. Aquele que tem intimidade comigo, fala comigo com facilidade. Conhece os assuntos. Aquele que não me conhece vai titubeando sem saber bem como alcançar, como chegar, como encontrar o caminho do meu coração. Quanto mais eu exploro o jardim, mais eu tenho que falar com Deus. Melhor eu me apresento diante dos homens, melhor eu lido com os meus problemas. Curados nós somos quando andamos pelo jardim. Pai, que coisa maravilhosa, eu vi uma árvore e ela se diferenciava da outra, e eu vi uma outra que já se diferenciava dessas duas. Que riqueza alcança o coração daquele que explora o jardim. Que tristeza é a vida daquele que se torna neurótico porque a única conversa que ele tem é com a serpente. É culpa, é medo, é aflição, é crise, é problema, é conflito, é calúnia, é depressão, é opressão, é uma coisa atrás da outra, é perseguição, porque o foco da pessoa está nesse diálogo desprezível com a serpente. Não precisamos nos preocupar com a serpente porque ela está debaixo dos nossos pés, porque Jesus já derrotou. Não há briga, não há conflito aí não. Satanás já é derrotado, então eu não posso perder tempo dialogando com a derrota, mas preciso me preservar, cuidando e cultivando o jardim da presença de Deus, porque ali mora, ali reside a nossa vitória. Adorar a Deus não é coisa de alienado, é coisa daquele que enxerga a força que vem do Senhor quando nós o adoramos. Aquele que olha para o Senhor e sabe que Deus está no controle de todas as coisas, ele se torna forte, inabalável quando vêm as lutas e as dificuldades. A gente fala daquilo que está no nosso coração. E pelo que eu tenho percebido, já conversamos sobre isso em alguma live dessas, não é? Pelo que eu tenho percebido, a vida das pessoas, a conversa das pessoas é extremamente negativa. As pessoas reclamam muito, murmuram muito, está muito esquisito para muita gente. Eu não vejo as pessoas se conectarem ao jardim. Estou trazendo essa mensagem porque está chegando aí o carnaval. E muita gente entra num confronto porque a pessoa... É óbvio que esse ano será muito atípico, a gente nem sabe dizer o que é que vai acontecer, não é? A gente sabe dizer que vai ser uma coisa muito limitada, porém é uma época em que muitas pessoas entram numa guerra porque elas ficam com medo de caírem, elas ficam com medo da tentação. Não, a gente vive... A Bíblia diz em Apocalipse o seguinte: aquele que é santo, santifique-se ainda, aquele que é sujo, suje-se ainda. Há uma progressão negativa para aqueles que entram e tropeçam e caem num abismo, mas também existe uma progressão para aqueles que procuram a santificação. Eu quero mais da presença de Deus. Quero mais da presença de Deus, quero me aprofundar mais no Senhor, quero ouvir mais a voz do Senhor, não quero me contentar com aquilo que tenho do Senhor, porque creio que Ele tem mais. Esse jardim é maior do que eu posso imaginar. Esse jardim é muito maior do que eu já tenha caminhado nele. Precisamos crer que é mais do jardim.
Quanto mais a gente entra pelo jardim adentro, menos sofremos a afronta da serpente, porque a serpente passa a ser algo que eu consigo desprezar porque estou ocupado fazendo outra coisa. Se você come muito, eu já vivi uma experiência, já contei aqui, não é? Uma vez eu saí com meu cunhado e a gente saiu do culto, fomos comer num rodízio de massas horrível, que era muito barato. Saímos do culto, fomos, chegamos em casa, minha irmã tinha feito uma comida maravilhosa para o meu cunhado e ele falou para mim, olha, não conta para ela que a gente comeu, eles eram recém-casados, ele teve que comer sem apetite porque já estava lotado. Eu creio que quando eu e você já estamos lotados, cheios, transbordantes da presença de Deus, não há mais nada o que a serpente possa tentar para me conduzir a tropeçar, me induzindo ao erro. Não tem mais. Quanto mais cheio da presença de Deus, mais forte eu me apresento diante das investidas da serpente. Para dizer a verdade, eu nem gosto muito de tocar na questão da serpente, porque está na ordem. A ordem primeira foi, cuide do jardim, cultive o jardim. Se ele cuidasse do jardim, se ele cultivasse o jardim, ele jamais teria cedido à tentação da serpente. Porque quando nós estamos frágeis, a gente dá ouvidos a vozes estranhas pelo desespero. Sabe aquela pessoa que já tentou de tudo, então qualquer coisa que apresentam para ela, ela vai lá, ela topa. Mas quem está cheio do jardim, não. Quem se aplicou no cultivo e no cuidado do jardim, está ocupado, está cheio, está pleno. Você crê? Vamos orar ao Senhor? Vamos encerrar esse tempo cumprindo esse desafio glorioso de nos aprofundarmos no jardim. Deus, Ele deseja se apresentar. Deus, através do seu Espírito Santo, Ele vai te conduzir como um guia nesse jardim e Ele vai se revelar a você. Você crê nisso? Pai, oramos a Ti nessa noite para que o Senhor nos conduza, nos tome pela mão, não nos deixa falar com a serpente. Pai, não queremos dar ouvidos a quem ou aquilo que não tem nada para me proporcionar. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa vida, nos resgate, nos coloque para dentro do jardim e que nós sejamos conduzidos a Te conhecer mais e mais. Que haja mais intimidade dia após dia, não haja perda de tempo com vozes estranhas à Tua, mas que nos fortaleçamos a ponto de termos uma fé inabalável e a capacidade de discernirmos a Tua doce voz, a nos chamar, nos conduzir, para que a nossa vida cumpra propósitos. Senhor, cura nossas emoções para que elas não nos sabotem, nos enganando, dizendo que estamos expulsos de um jardim que está aberto para aqueles que creem na ação redentora do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Dá-nos coragem e ousadia para entrarmos no jardim e nos tornarmos íntimos da presença do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Quando a gente está junto, eu me sinto andando pelo jardim da presença de Deus, então acho muito especial esse tempo que a gente passa juntos. Muito obrigado, principalmente ao pessoal aí da Europa, né? Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, porque eu sei que é tarde lá e está o pessoal aqui com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. É muito bom andar pelo jardim, porque eu não vou ficar, sinceramente, dando atenção à serpente, não. E eu dou a minha mão, me junto a vocês, para que a gente juntos possa viver esse evangelho em mutirão, recebendo mais e mais do Senhor. Seja curado ao nível das tuas emoções, em nome do Senhor Jesus.
Deus abençoe a cada um de nós. Amo vocês.